Aumenta o planejamento sucessório em função da pandemia e da reforma tributária. Olá, sou o Rubens Branco, da Branco Advogados. Vamos tratar aqui hoje desse tema. Dê o seu like ou dislike, se inscreva no canal, nos siga no Instagram, no endereço branco.consultores.tributários, que temos lá vários cortes de assuntos técnicos que interessam a vocês. A pandemia e a reforma tributária estão entre os principais fatores que impulsionaram a demanda por planejamento sucessório nos últimos anos. Não apenas visa a economia, mas também maior controle sobre a transferência de patrimônio aos herdeiros. Há consenso entre os profissionais aí do mercado que houve uma mudança no perfil dos clientes, com uma presença maior de pessoas nas faixas de 45 a 60 anos, fase que muitos ainda estão acumulando patrimônio. É verdade, a nossa legislação civil, que trata do direito das sucessões, é uma legislação muito complexa, muito detalhista, e todo aquele que tem um patrimônio de um determinado tamanho e que quer evitar aos seus um trabalho muito grande depois que ele não mais estiver, e também sabendo que a reforma tributária que hoje tramita no Congresso prevê lá não a reforma em si, mas alguns projetos de lei acompanhando a reforma tributária, prevê o aumento do imposto de sucessão, chamado ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Com base nisso, aqueles que têm um patrimônio de um determinado tamanho e querem economizar o imposto para os seus herdeiros, já começam a fazer essas operações de antecipação de planejamento sucessório, onde você passa uma parte ou você cria uma empresa para consolidar os negócios que a família tem, transfere para a empresa os imóveis para ficar mais fácil de se controlar, ou seja, houve um recrudescimento aí, uma maior demanda por esse tipo de trabalho por conta da possibilidade de haver sim aumento na carga tributária no futuro. Mas a carga tributária no imposto de sucessões no Brasil é muito baixa. Alguns estados é 8, outros estados é 4, quanto em outros países aí a taxa é bem mais alta. É verdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, o imposto sobre sucessão começa com 18% e vai a 40%. Entretanto, lá existe uma isenção de até 11 milhões e meio de dólares, ou seja, até 11 milhões e meio de dólares, que são aí 70 milhões de reais, não há imposto de transmissão. Se isso acontecesse no Brasil, provavelmente 95% das sucessões no Brasil não haveria imposto. Isso eles esquecem de falar. Também em alguns países, a sucessão só tem imposto se é para legatários. Se for para os seus descendentes diretos, também não há sucessão. É assim, por exemplo, em Portugal. Em Portugal, para você suceder um processo de sucessão, você gasta lá em torno de 20 euros e a sucessão está terminada e o prazo às vezes não passa de 2 semanas. Quanto aqui no Brasil, não preciso relembrar que dura às vezes alguns anos e os impostos são muito altos. Então, aqueles que têm eventualmente patrimônio têm ainda até o final desse ano para dar início a um planejamento sucessório, uma vez que isso se resolve de uma forma rápida, embora o procedimento depois de, se for no caso de bens imóveis, onde você precisa trocar o nome do imóvel, o nome do proprietário do imóvel, seja de você para seu herdeiro, ou seja de você para uma empresa, uma holding patrimonial, isso demora mais tempo, porque os cartórios de registro de imóveis não são muito rápidos. Apesar de toda a tecnologia que já existe hoje, esses cartórios não são muito rápidos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o tempo mínimo é 45 dias. Então, aqueles que têm interesse em segurar a taxa atual do ITCMD, que é de 8%, que é progressivo, ele começa em 4% e só acima de 1.400.000 é que passa a ser de 8%. Então, deveria já dar início a esse processo, procure o seu advogado de sucessão
e já comece a fazer o seu planejamento sucessório de formas a se aproveitar da alíquota de imposto que muitos acreditam que irá subir no futuro. Como a lei ainda não está aprovada no Congresso Nacional, ainda há tempo de se fazer com base nos limites que a lei impõe atualmente, que varia de estado para estado. Alguns estados no Brasil é 4%, alguns é 8%, mas numa forma progressiva. Começa com 4% e chega a 8% acima de um determinado valor. É isso aí, pessoal. Olho vivo, corram para resolver esse assunto, porque se a lei mudar, vai ficar mais caro. É isso aí.